Oi pessoal, eu quero mostrar a vocês aqui nesse tutorial como é que a gente pode gerar um efeito de grama usando alguns recursos práticos na versão 2.90 e nas versões 2.8, tá? Ele é um recurso que foi pesquisado lá junto ao canal Greenhorn e eu queria transferir essa ideia para vocês, para que a partir daí vocês possam usar a criatividade e utilizá-lo da melhor forma. Aqui nesse experimento nós vamos gerar a simulação de uma grama e vamos ver como isso é prático. Eu vou desabilitar o cubo e aqui eu vou adicionar uma malha que pode ser um plano. Vou achatá-lo pelo eixo X, SX, deixá-lo bem fininho, tá? Vou aproximar com o scroll e vou entrar com esse objeto que eu transformei no modo Edit Mode. Eu vou ativar aqui a vista em modo Wireframe para facilitar. E usando o cursor em cima da malha, eu vou usar o atalho Ctrl R. Eu abro a ferramenta chamada Loop Cut. Eu vou empurrar o scroll para cima para subdividir a malha em duas divisões. Vou pressionar o botão esquerdo e essas arestas que eu gerei eu vou puxar um pouco mais aqui para a esquerda. Vou clicar agora novamente o botão esquerdo para fixar. Clicando fora, vocês vão ver que eu tenho uma malha agora com duas arestas divididas aqui dentro dela. Vou voltar a vista em modo sólido para facilitar. Então, selecionando a ferramenta Select Box, eu vou selecionar esses dois vértices aqui da parte superior, na direita, e vou usar o atalho M. Eu abro o menu Merge e vou usar o recurso X-Center. Eu uno os dois vértices no centro. Aqui agora, clicando fora, eu vou selecionar somente os vértices da esquerda, vou usar o S, e vamos agora também ativar o Transform. Eu vou selecionar o vértice aqui da direita, trazer essa ponta para cima e vou ativar aqui o recurso que é o Edge Select. Seleciono essa aresta aqui, pressiono o Z e trago um pouco para cima. Então eu tenho aqui a folha do efeito de grama que eu vou gerar aí junto ao nosso experimento. Vou usar a tecla A para selecionar tudo e vou encostar o cursor no transformador Y, que é a seta verde, arrastar para que essa parte aqui da esquerda encoste no ponto de origem, que está aqui no centro no modo de edição. Nós vamos então voltar para o Object Mode. Esse objeto agora é um objeto que será a folha no nosso efeito. Mas eu quero dar para ele algumas condições diferentes. Então eu vou gerar aqui um modificador do tipo Array. Eu crio uma sequência, essa sequência está aqui na configuração do modificador. Eu estou usando o original e uma cópia. Então eu vou aumentar o número de cópias, fazendo com que sejam 6 unidades. O original e mais 5 cópias. Porém, elas estão grudadas uma com a outra, porque em relativo ao offset, o fator x está dando distanciamento de 1. Eu vou aumentá-lo aqui para 1.3 e dou esse afastamento que vocês estão vendo. Para poder gerar agora uma sequência no sentido do eixo Z, eu vou adicionar um novo modificador. Vou usar o Array. Vou manter nesse de baixo aqui, que foi o que eu adicionei agora, o mesmo número de contagem, vou usar aqui 6. Eu posso aqui, em vez de usar o fator x, eu vou zerar. Vou fazer com que eles corram para o eixo Z. Vou usar um ponto mais próximo aqui, ponto 95. Veja que agora eu tenho um grupo correndo no eixo Z também. Nós vamos rotacionar usando o RX90 e vamos aplicar os modificadores, tá certo? Então vamos dar aqui o Apply no primeiro e vamos dar o Apply no segundo. Temos aqui os objetos. Cada objeto desse aqui, se vocês olharem, são objetos que fazem parte do processo que nós temos aí dos modificadores. Eles estão unidos, então eu preciso separá-los. Vou usar aqui o P, by Use Paths. Cada objeto agora vai ser um objeto individual, tá certo? E nós vamos usar o modo Object para acionarmos nesse grupo aqui a ferramenta Transform. Nós vamos usar aqui essa opção chamada Randomize Transform. Vamos abri-la. Aqui, pessoal, eu posso usar essas opções
para rotacionar essas formas. Então, se eu usar aqui, ó, vocês vão ver que cada forma aqui cria uma desarrumação dentro do processo. Então, eu posso simplesmente alterar alguns parâmetros para fazer com que eles não fiquem muito similares na forma como serão apresentáveis, tá? E desarrumando o grupo, a gente pode fazer aqui um Shift D desse grupo. Então, vamos dar um Shift D, Y para correr esse grupo para cá. Vamos também abrir o Transform Randomize para nós alterarmos. Vamos aqui diminuir algumas escalas, alterando em cada um à vontade para que não fiquem arrumados identicamente um como os outros. Temos o segundo grupo. Vamos dar um Shift D, Y desse segundo grupo, trazer a cópia para cá. E novamente vamos abrir o Transform Randomize e vamos fazer aqui o que precisarmos em termos de movimento para fazer 3 grupos diferentes, tá certo? Vou fechar aqui, eu posso usar o S de escala para diminuir um pouquinho mais. Posso usar esse grupo daqui. E selecionando esse, eu posso dar um S. Aí vocês fazem da melhor forma possível que vocês quiserem a arrumação. Nós temos que selecionar um objeto, selecionar o restante usando o Shift e dar o Ctrl J. Selecionamos um qualquer, usamos o Shift, selecionamos o resto, Ctrl J. Selecionamos um qualquer, com o Shift selecionamos o resto, Ctrl J. Então nós geramos aqui 3 grupos, que eu vou dar aqui grupo 1. No segundo eu vou dar o nome de grupo 2. E no terceiro eu vou dar o nome de grupo 3. E para esses 3 grupos, eu vou selecioná-los e vou criar uma coleção. Vou usar a tecla M e vou usar a opção aqui chamada New Collection. Vamos dar o nome para essa coleção de grama. Ok. O que é que ele faz? Ele pega esses objetos aqui, que são os grupos, e colocam dentro da coleção chamada grama. Então temos aqui já o efeito que precisamos. Vamos então selecionar os grupos, utilizar o Move e trazê-los aqui mais para o fundo. Vamos ativar aquele objeto cúbico inicial. Vamos usar o SZ para achatá-lo. E vamos usar o S4 para aumentá-lo, SZ para achatá-lo. Aqui vai ser o nosso solo. Podemos dar o nome aqui de solo. Para poder gerar o efeito que eu preciso a partir desses objetos aqui que eu gerei, eu vou ter que aplicar no objeto solo o efeito de partículas, tá, pessoal? Aqui eu posso usar a condição Hair. Ele vai gerar essa condição que vocês estão vendo, mas eu não quero. Eu quero usar para a condição aqui o efeito de quem? Dos objetos que eu fiz a coleção. Então eu vou correr nas configurações de partículas até encontrar a opção chamada Render. Render as, em vez de Patch, ele vai utilizar aqui Collection. E nós vamos ter que definir quem é a coleção que nós vamos determinar. Então eu vou usar aqui a collection chamada grama. O que é que ele faz? Ele pega esses 3 grupos que fazem parte da coleção grama e utiliza esse efeito que vocês estão vendo aqui. Mas não é isso que eu vou querer. Então o que é que eu faço? Eu volto cá em cima. Na opção de emissão, a quantidade aqui eu vou deixar apenas 10. Vocês vão ver, ó, que eu só vou conseguir o efeito usando 10 unidades aqui dessa coleção. Para poder fazer o efeito que eu preciso, eu vou gerar aqui uma condição, subdividindo essa malha. Eu vou entrar no modo Edit Mode. Eu vou usar aqui o Subdivide. E vou entrar no modo chamado Weight Paint, que é a pintura de peso.
Aqui agora eu posso, com o pincel, controlando o peso, o raio e os trends que estão aqui em cima, que pode ser controlado também usando o botão direito. Ó. Vocês têm essas mesmas funções de cima com o botão direito. Então eu posso pressionar o botão esquerdo e fazer uma pintura aqui, ó, na malha do objeto, para dar maior ou menor intensidade no efeito. Com essa pintura que vocês realizarem aqui na malha, vocês podem sair para o modo Object, e aqui vocês vão usar aquela pintura tendo como base para fazer a simulação do efeito de grama. E como é que eu faço? Eu volto nas configurações de partículas, vou usar essa opção chamada Vertex Groups. Quando nós fizemos aquela pintura, ele criou um grupo de vértices chamado Group. Então, se nós selecionarmos aqui, nós vamos usar o efeito e ele vai ser baseado na pintura que nós fizemos na superfície. Agora, se eu quiser aumentar o volume naquela pintura, eu volto no início das partículas e aumento o número para gerar um bolo aqui como se fosse uma grama. Agora, se eu olhar a vista pelo modo, que é o modo Lock Dev, eu posso aplicar em cada grupo desse aqui, pessoal, cores distintas para fazer o efeito que eu preciso no experimento. Então, no primeiro grupo, eu posso aplicar um material, que pode ser um material verde, vou usar um verde escuro. No segundo grupo, eu posso aplicar, que pode ser um material um verde mais pro amarelado. E no terceiro, eu posso aplicar um verde com um tom. Se vocês aproximarem, vocês vão ter um efeito aqui, ó, de uma grama gerada de forma prática usando o grupo em cima de uma superfície. E no objeto que é a superfície, eu simplesmente, se quiser, posso dar um efeito aqui de um marrom escuro para ser um solo. Se vocês olharem agora pela vista, vocês têm aqui, ó, um efeito da grama interferindo no resultado de um projeto qualquer. Lembrando a vocês que vocês podem utilizar imagens PNG, podem usar formas que vocês tenham criado para gerar esse efeito aqui de forma prática, gerando essa simulação. Achei interessante e só basta a gente usar a criatividade para melhorar aqui o resultado do projeto. Fica aí a dica, bom proveito e até o próximo tutorial.